Capítulo 3, palavras trocadas entre Jesus e Nicodemos, um doutor da lei, um dos mestres da religião de Israel. O Evangelho segundo São João, capítulo 3, conta então essa história para nós. A partir do verso 1 diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Que Deus nos dê a sua palavra nessa noite. Amém. Eu não chamaria esta nossa conversa desta noite de um sermão, mas é mais próximo de um testemunhal. Eu queria dar a você um testemunho da minha peregrinação espiritual, na expectativa de que ele seja esclarecedor, abençoador e seja útil para a sua própria vida e para a sua própria peregrinação espiritual. Eu nasci num lar cristão. Fui educado desde a minha infância mais remota dentro de uma igreja batista. E recebi muito a influência da igreja presbiteriana. Minha avó paterna era diretora de uma instituição social da AEB, Associação Evangélica Beneficente. Minha avó era diretora do Instituto Olavo Ferraz, mais precisamente um orfanato, onde eu passei boa parte da minha infância, e o Instituto Olavo Ferraz era uma instituição social de orientação presbiteriana. Ao mesmo tempo, minha avó, membro de uma igreja batista, me levou desde pequenininho à escola bíblica dominical. O meu domingo, desde bem pequeno, era passado praticamente numa igreja batista. No culto da manhã, na escola dominical, no ensaio do coral. Minha avó era pianista, organista da igreja, me levava com ela, culto da noite, enfim. Eu cresci dentro de uma igreja batista. Com 17 anos, vim para o seminário Teológico Batista de São Paulo, mais precisamente a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Estudei num seminário batista. Minha tradição de berço é a tradição do protestantismo histórico reformado. O protestantismo histórico reformado, ele é composto por 5 grandes denominações: presbiteriana, metodista, luterana, congregacional e batista. Esse é o protestantismo histórico, as igrejas chamadas que tiveram sua origem histórica quando da reforma protestante no século XVI, mais localizada na Inglaterra. Então esse movimento chamado tradicional, histórico, reformado, é o berço da minha conversão. Eu cresci dentro de uma igreja batista. Na minha adolescência, na minha juventude, os pastores que me abençoaram, que me influenciaram, meus professores no seminário, todos eles batistas. E dentro de uma igreja batista há um valor muito grande que se concede
à Bíblia Sagrada e ao estudo da Bíblia Sagrada. Nesse tempo, no começo da minha peregrinação espiritual, eu usaria a palavra verdade como fundamental da experiência espiritual de uma pessoa. E verdade no sentido de verdade revelada na Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é o livro que Deus escreveu. A Bíblia é o livro que Deus escreveu para se revelar a nós. Aprendi isso quando eu era pequeno. Eu creio assim, eu creio que a Bíblia é um livro singular, absolutamente singular. Nenhum livro se compara com a Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus, portanto, o que está na Bíblia é a verdade, o que a Bíblia endossa é a verdade, o que não está na Bíblia não é a verdade. E, portanto, uma pessoa que acredita no que está na Bíblia, ela se relaciona com o Deus que se revelou na Bíblia. Uma pessoa que não acredita no que está na Bíblia, ela não se relaciona com o Deus que se revelou na Bíblia. Uma pessoa que tem ideias a respeito de Deus, mas um conjunto de ideias que não se fundamenta, que não se sustenta, que não se alicerça, que não se explica pela Bíblia Sagrada, essa pessoa tem ideias a respeito de um Deus e pode se relacionar com algum Deus, o Deus da sua ideia, mas eu cresci crendo em um único Deus, o Deus que se revelou na Bíblia Sagrada, e mais especificamente na pessoa de Jesus. Jesus é a verdade, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Então a Bíblia é um livro que fala a verdade a respeito de Jesus, que é a verdade. Portanto, ou você crê na Bíblia, e você crê na verdade, ou você não se relaciona com Jesus. E o meu mundo era exatamente assim. Eu dividia o mundo entre as pessoas que conheciam a verdade e as pessoas que não conheciam a verdade. As pessoas que conheciam a verdade eram as pessoas que eu chamava de filhos de Deus. As pessoas que não conheciam a verdade não eram filhos de Deus. O mundo estava dividido assim para mim. De um lado, quem acredita na verdade vai para o céu. Do outro lado, quem não acredita na verdade e vai para o inferno. Não acredita na verdade porque é ignorante a respeito da verdade, ainda não conheceu a verdade, ainda não ouviu falar a respeito da verdade, ou, tendo ouvido, não acreditou que aquilo era a verdade. Portanto, quando eu comecei a minha caminhada espiritual, eu entendi que a palavra-chave da peregrinação espiritual de uma pessoa era verdade. Mas, na minha adolescência, e graças a Deus por isso, eu conheci também o movimento pentecostal. E o movimento pentecostal não usa a palavra verdade como fundamental da experiência espiritual. Não é que o movimento pentecostal não valoriza a verdade, não valoriza a Bíblia, não valoriza as Escrituras Sagradas. Apenas que no movimento pentecostal, a palavra fundamental não é verdade. No movimento pentecostal, a palavra fundamental é poder, poder do Espírito Santo. Não basta conhecer a verdade, você tem que receber o batismo com o Espírito Santo. Você tem que ser batizado no Espírito Santo. Você tem que experimentar o poder do Espírito Santo. Muito embora na história do cristianismo exista um sem número de movimentos cristãos que são mais associados à perspectiva pentecostal, que vem do Pentecoste, Atos capítulo 2, o derramar do Espírito Santo, onde os apóstolos falaram em outras línguas, e esse fenômeno que está nos Atos dos Apóstolos. Então, muito embora há muitos movimentos na história da igreja que são associados com essa perspectiva pentecostal, o movimento pentecostal, como nós o conhecemos hoje, tem início mesmo lá para o ano de 1900, ou alguns mais preciosistas dizem 1904, numa reunião de oração, numa casa na rua Azusa, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, na Califórnia. Então, lá na rua Azusa,
Algumas pessoas estavam estudando a Bíblia, estavam cantando louvores a Deus, estavam fazendo as suas orações, e elas foram visitadas pelo Espírito Santo, ficaram cheias do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, línguas estranhas, línguas dos anjos, e elas começaram a orar pelas pessoas e as pessoas eram curadas. Elas começaram a orar pelas pessoas e as pessoas caíam no chão, possuídas por espíritos malignos, por demônios. E isso deu origem a um grande movimento, ao movimento pentecostal. Igreja Assembleia de Deus, no Brasil, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a onda pentecostal, Brasil para Cristo, Deus é amor, grande onda pentecostal. Portanto, você tem as igrejas batistas, que a ênfase é a verdade, e aí você tem as igrejas pentecostais, que a ênfase é cura divina, libertação espiritual, dons espirituais, especialmente os dons verbais. Falar em línguas estranhas, interpretar línguas estranhas, profetizar, dar palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. É no meio do movimento pentecostal que existe essa coisa de eu tenho uma palavra de Deus para você, Deus tem uma palavra para você. E eu, graças a Deus, com os meus 16, 15 anos, vivi e conheci o movimento pentecostal. Eu era adolescente ainda, eu pregava toda semana no Desafio Jovem, lá em Santos. O pastor da minha igreja ia fazer o culto de uma das tardes de semana no Desafio Jovem, que era um centro de recuperação de pessoas envolvidas com drogas, de adicção com drogas. E eu ia no Desafio Jovem falar. E eu me lembro que eu estava lá um dia e uma senhorinha, daquele bem caricaturada de Assembleia de Deus, a saiona comprida, um coque na cabeça, veio para mim, me abraçou e disse: meu filho, enquanto você estava pregando, eu via o óleo do Espírito Santo sendo derramado sobre a sua cabeça, você é cheio do Espírito Santo. E eu disse: amém, sou cheio do Espírito Santo. Na minha igreja batista, por exemplo, tinha um grupo de jovens que queria o poder do Espírito Santo. Quem não quer o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo é uma pessoa meio boba. Então, quando alguém falou para mim assim: você quer o poder do Espírito Santo? Eu falei: claro que eu quero. Você quer experimentar o poder do Espírito Santo? É claro que eu quero. Você quer experimentar os dons do Espírito Santo? É claro que eu quero. Você quer orar e as pessoas serão curadas? É claro que eu quero. Você quer ter um dom de fé, em que você pede com fé e as coisas que você pedir, todas elas acontecem? Eu falo: claro que eu quero esse negócio aí. Todo mundo quer. Imagina um menino com 17, 16, 18 anos de idade, você não quer um poder desse? Eu também queria. Aliás, também quero. Todo mundo quer. E nós fomos nos entregar às vigílias de oração nas igrejas pentecostais, nós fomos subir o monte para orar, nós fomos onde existiam dons, profetas, profetisas, e o grupo de jovens da minha igreja foi, eu também fui. E um dia o pastor chamou a gente no gabinete dele, e nós ali entramos, a líder do nosso grupo era uma jovem chamada Sara. E a Sara veio para nós, que estávamos buscando o poder do Espírito Santo, e disse: o pastor chamou a gente na sala dele. Eu falei: vamos lá, vai ver hoje. Entramos na sala do pastor, ficamos lá esperando o que vai acontecer. O pastor ficou datilografando uma coisa na máquina de escrever dele, tec, 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 tec. E a gente ali quieto. Daqui a pouco o pastor pega uma folha, puxa, entrega para Sara e diz assim: aqui está o endereço da igreja pentecostal, leva essa molecada para lá, porque aqui é uma igreja batista. Grande sabedoria do meu pastor. E ele deu um espalha-brasa lá e falou: esse negócio de Espírito Santo não tem nada a ver, o negócio é a verdade. Mas eu não me convenci. Não me convenci porque cresci e, graças a Deus, conheci vários amigos pentecostais. Pastores pentecostais, fui pregar nas igrejas pentecostais, e tive experiências maravilhosas nas igrejas pentecostais. Uma delas foi na igreja Betesda, Assembleia de Deus Betesda, lá em Fortaleza, do meu amigo pessoal, até hoje, o Ricardo Gondim Rodrigues, meu amigo. Ricardo me levou lá para pregar na Assembleia de Deus. Eu cheguei, era uma quinta-feira à noite, um auditório de umas 8 mil, 10 mil pessoas, não sei. Entrei, fiquei olhando aquilo lá, e ele falou: vai indo para o púlpito que eu já vou. Aí eu fui. Cheguei lá, os pastores todos ajoelhados, assim, orando. Nenhum deles em português, eu não entendia nada. Fiquei olhando para eles, falei: ajoelhei também. Fui lá, ajoelhei, fiquei ajoelhado. Orando em português, porque eu fiquei orando.
E lá por um determinado momento que começou a celebração, começou o culto, eu percebi que eu estava numa igreja pentecostal mesmo, assim, pentecostal. E aí começou a me dar um pânico, porque eu falei, eu sou batista, eu não sou pentecostal, eu vou abrir a Bíblia, dar um estudo bíblico. Aqui o negócio é do poder mesmo, não é de dar a Bíblia, é do poder. E eu falei assim, eu vou pagar um mico aqui, porque eu vou dar o estudo bíblico e não vai acontecer nada. Aí fiquei ajoelhado, fiquei lá ajoelhado, pedindo a Deus o Espírito Santo. Falei, Deus, não me deixa passar vergonha aqui. Eu acho que eu não estava nem preocupado com o povo, com a glória de Deus, eu estava preocupado em não passar vergonha. E eu sei que eu preguei naquela noite, preguei depois, e a esposa do pastor, na época o pastor que estava na Bethesda de Fortaleza, veio para mim uma irmã muito preciosa, dessas irmãs de oração, e disse assim, o irmão é da Convenção Batista? Eu falei, sou. Falei, mas o irmão já foi batizado com o Espírito Santo. Eu falei, não sei, não senhora. Já foi, só falta a língua de fogo para o irmão. Eu falei, amém. Lembro, por exemplo, que eu fui pregar numa igreja batista em Jales, de quinta a domingo. Aí chegou domingo à noite, acabei de pregar, o pastor do meu lado, o pastor da igreja, aí duas coisas aconteceram que eu não vou esquecer nunca mais. A primeira é que o pastor chegou, olhou assim para o auditório e falou assim, olha, teve um endemoniado que chegou aqui que veio para matar um pastor, pode vir. Eu falei, como assim, meu irmão? Se você é um demônio que veio aqui hoje à noite para matar o pastor Ed, pode vir agora. Não deu tempo de eu nem sair pela esquerda nem pela direita. O que aconteceu é que um sujeito levantou lá do fundo e veio pelo meio dos bancos, assim, não veio pelo corredor. Ele veio assim, não deu tempo para fazer nada. Quando ele chegou a 1 metro de distância assim de mim, caiu uns 10 camaradas com Bíblia na mão e sai dele em nome de Jesus e tal. E o pastor afrouxou a Bíblia, afrouxou a gravata assim, falou assim, pastor, pode sair para cumprimentar o povo. Falou, irmão fulano, despede a congregação aí que eu vou dar um trato nesse demônio aqui. E lá fui eu. Mas o pastor, ele disse assim, essa semana a gente teve um show de Bíblia, porque esse moço conhece a Bíblia. Claro, conheço a Bíblia. Fui criado dentro de uma igreja batista, estudei no seminário batista, escola dominical desde a minha infância. Eu conheço a Bíblia, a verdade. Bíblia é uma coisa que está no meu dia a dia. Todo dia eu estou com a Bíblia na mão, todo dia eu estou lendo a Bíblia, todo dia eu estou estudando a Bíblia. Ele falou, esse moço conhece a Bíblia. Aí ele disse assim, se ele prega desse jeito, sem o Espírito Santo, imagina com o Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, muito bom. Fui pregar na Assembleia de Deus em Anápolis. Só que o avião não chegou em Anápolis, acho que chegou em Brasília, chegou em Goiânia, eu não sei, foram me buscar lá para ir para Anápolis. Aí no meio do caminho, o pastor, dirigindo, virou para mim e falou assim, o irmão já tem o Espírito Santo. Eu falei, no sentido que o irmão está falando, não. Aí ele me olhou e falou, mas o irmão já foi batizado com o Espírito Santo. Eu falei, no sentido que o irmão está falando, não. Aí ficou um silêncio assim, eu falei, o irmão se arrependeu de me convidar. E ele falou, no sentido que o irmão está falando. E lá estava eu na Assembleia de Deus. E olha, quantas vezes eu já recebi pessoas que vieram orar por mim, que vieram me abençoar, que vieram dizer que eu preciso ser batizado com o Espírito Santo, que vieram dizer que eu preciso ter o dom de línguas, receber língua de fogo, já vieram profetizar, já me trouxeram visões, muita coisa da parte de Deus me veio por irmãos que são pentecostais, mas eu não sou pentecostal. Aliás, eu não sei direito mais o que eu sou hoje. Eu sou crente em Jesus. Eu sou crente em Jesus. Mas uma coisa que eu aprendi convivendo com os meus irmãos pentecostais foi que o que eles chamam de batismo com o Espírito Santo, eu interpreto biblicamente de outra maneira. O que eles chamam de receber o revestimento de poder do Espírito Santo, eu interpreto biblicamente de outra maneira, mas que eles estão certos, estão. Existe um sopro do Espírito Santo na vida da gente que faz toda a diferença na nossa caminhada com Deus.
Existe uma manifestação de dons espirituais na vida da gente que faz toda a diferença na nossa caminhada com Deus. Há uns anos atrás a discussão era unção, quem tem a unção, quem não tem a unção. Eu lembro de uma senhora da nossa igreja que veio dizer para mim assim: eu estou mudando de igreja porque o senhor não tem a unção. Como assim, meu irmão, eu não tenho a unção? Não, o senhor não tem a unção. Eu estou indo lá na igreja tal, porque lá na igreja tal, o pastor no púlpito, ele diz assim: Deus está falando, preste atenção. Deus falou comigo, tal. Com o senhor, Deus não fala nunca com o senhor só lê os seus livros aí, o senhor só cita livro, o senhor não cita Deus, o senhor não tem a unção. É engraçado, eu estudo e não tenho a unção. O outro cara chega lá e fala que Deus falou, ele tem a unção. Por isso que uns são, outros não são. Mas tudo bem. E eu achava isso, e cada vez que eu tinha uma experiência dessa, uma experiência pentecostaloide, que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada e nem com a ministração do Espírito Santo, eu me fechava. Eu dava passos para trás, eu recuava, o meu preconceito aumentava, o meu ceticismo aumentava. Eu lembro uma vez uma moça veio para mim, depois do culto, falou assim: olha pastor, Deus está dando um presente para o irmão e o irmão não quer aceitar. Eu falei: como assim que eu não quero aceitar? Deus quer me dar um presente e eu não quero aceitar? Claro que eu quero aceitar, pois o irmão não está pegando, pegue. Eu falei: cadê? Eu quero pegar. Eu falei: qual que é o presente, minha irmã? Aí já não sei. É um problema entre o Senhor e Deus. Eu falei: mas eu quero esse presente. Bom, já se passaram não sei quantos anos, eu não sei ainda que presente é esse. E eu acho maldade de Deus, ele escondeu um negócio de mim que ele não quer me dar. Uma vez veio uma outra senhora e disse assim: você colocou o Espírito Santo numa gaiola aqui na nossa igreja. Eu falei: olha, se eu tivesse esse poder todo de aprisionar o Espírito Santo, eu seria um demônio dos quintos dos infernos. E não existe ninguém no mundo que é capaz de colocar o Espírito Santo dentro de uma gaiola. E cada vez que eu ouvia coisas desse tipo, eu me fechava. Mas, pela minha convivência com os meus irmãos pentecostais, eu aprendi sim que existe essa coisa chamada de poder do Espírito Santo, que existe essa coisa chamada de unção do Espírito Santo, e que algumas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo de um jeito que outras não foram. Então, quando eu estava caminhando na fé, eu entendi a importância da Bíblia, da verdade. Eu entendi a importância do Espírito Santo, e eu clamo pelo poder do Espírito Santo na minha vida e pelos dons do Espírito Santo na minha vida. Eu oro pelo derramamento dos dons do Espírito Santo na vida da nossa comunidade. Só que o tempo foi passando e outra palavra estourou na minha consciência: amor. Não é só verdade, o poder do Espírito Santo, mas o amor, que é a grande virtude da caminhada cristã e a grande virtude do Cristo. Amor. Jesus não disse: olha, se vocês tiverem a verdade e as doutrinas certas e interpretarem a Bíblia do jeito certo, todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Ele também não disse: se você estiver cheio do poder do Espírito Santo, todo mundo vai saber que você é meu discípulo. O que ele disse? Se vocês amarem uns aos outros como eu amei vocês, então todo mundo vai saber que vocês são meus discípulos, porque isso é um grande milagre. O grande milagre é nós sairmos de nós mesmos para nos dedicarmos ao nosso próximo. Esse é o grande milagre. Nós somos essencialmente egoístas, egocêntricos. Nós somos egos que tendem ao desejo de sermos absolutos. Então nós queremos tudo para nós. Mas quando o Espírito de Deus nos encontra, a Bíblia Sagrada diz que o fruto do Espírito é o amor. Amor. E eu olho daqui, eu vejo um monte de gente que conhece Bíblia, de frente para trás, de trás para frente, e que diz que tem a verdade, mas na verdade confunde verdade com crenças, com doutrinas, e que não tem amor. Eu vejo um monte de gente que tem poder do Espírito Santo, e tem dom disso e daquilo, mas não tem amor.
não tem compaixão, não tem generosidade, não tem solidariedade, não é capaz de perdoar, não vive em paz, promove divisão e confusão em igrejas, em famílias, separa pai, filho, marido, mulher, briga para tudo que é lado, em nome do poder do Espírito Santo. A mesma coisa, em nome da verdade, falta amor. Então eu falei, sabe o quê? A palavra fundamental da caminhada cristã e da peregrinação espiritual não é nem verdade, nem poder. A palavra é amor. Mas eu também olhei para as pessoas que dizem que conhecem a Bíblia e que são apegadas à doutrina e que defendem com unhas e dentes a doutrina correta, a sã doutrina, a reta doutrina, e que querem ver se está na Bíblia, se não está. E eu sou contado, acho que entre essas pessoas, e eu vejo muitas pessoas aqui, a turma da verdade, mas que tem amor. Eu vejo muita gente aqui do poder do Espírito Santo e que tem amor. Eu vejo muita gente que não conhece direito a Bíblia, não tem o poder do Espírito Santo do jeito que a gente acha que ele tem que ter, mas tem amor. E eu falo, e agora? Qual que é a palavra certa? Eu já não sei mais. Sabe qual a conclusão que eu cheguei? É que a palavra não é nem verdade, nem poder, nem amor, que a palavra é sentido. E que as pessoas, elas não estão em busca necessariamente da verdade, não estão em busca necessariamente do poder, não estão em busca necessariamente do amor, elas estão em busca de algo que lhes faça sentido. Algumas pessoas encontram uma experiência religiosa com sentido dentro de uma igreja pentecostal. Outras encontram dentro de uma igreja batista. Outras encontram dentro de nenhuma igreja, nem batista, nem pentecostal, nem presbiteriana, nem sorveteriana, nem nada. Igreja é igreja. Ou sem igreja. Mas encontram sentido para as suas vidas na pessoa de Jesus. Tem um encontro com Deus que está além das doutrinas, das denominações, das igrejas. Elas estão em busca de sentido. E eu encontrei pessoas que falaram coisas para mim que eu fico ouvindo, eu falo, meu Deus. Como, por exemplo, eu acabei de falar aqui, tem gente que acredita que Deus derrubou o avião do Eduardo Campos. Eu falo, isso não faz sentido. Para mim não faz. Mas quem sabe na cabeça de outra pessoa faça. Algumas manipulações da Bíblia Sagrada para justificar posturas, comportamentos, atividades religiosas, que eu olho e falo assim, não faz sentido isso para mim. Não faz sentido. Mas para outra pessoa faz. Ela se encontrou com Deus ali, ela foi encontrada por Deus ali, então, tudo bem. E aí você diz assim, pastor, então vale tudo. Não, não vale tudo. Para mim não vale tudo. Por quê? Porque eu conheço a Bíblia, eu conheço o movimento pentecostal carismático, eu conheço o pessoal do movimento desigrejado e igrejado, eu conheço coisa que faz sentido, que não faz sentido, então para mim não vale tudo. Mas eu não julgo mais. Outro dia alguém veio para mim e perguntou assim, o que o senhor acha do pastor fulano de tal? Eu disse assim, eu não coloco mais a minha cabeça debaixo da mão dele. Então o senhor acha que ele não é um homem de Deus? Eu falei, não foi isso que eu disse. Eu disse, eu não coloco mais a minha cabeça debaixo da mão dele. Um dia ele foi autoridade espiritual na minha vida, hoje não é mais. Então o senhor acha que ele é um falso profeta? Eu falei, não estou falando isso, eu estou dizendo que não é mais para mim. Não faz mais sentido para mim. Na minha peregrinação espiritual, isso passou, não faz mais sentido. Mas eu não vou julgar se ele é, se ele não é. Para mim, não é. Então eu percebi que eu tinha chegado numa outra palavra, que talvez seja a palavra mais pentecostal de todas que eu usei. Sabe qual é? Mistério. Mistério, irmão. Mistério. Tem coisa que a gente tem que ouvir, olhar para a Bíblia, se ajoelhar, fechar a porta do quarto, se ajoelhar, buscar a Deus e falar assim, mistério, hein? Mistério, irmão, mistério.
Isso daí para mim não faz sentido. Eu falo, mistério, hein, irmão? Mistério. Mas isso aí está na Bíblia? Mistério, irmão. Mistério. Mistério. Porque quando eu cheguei aqui no sentido, eu também percebi que o que eu queria era uma experiência espiritual que eu pudesse controlar. Controlar com a Bíblia, controlar com o meu julgamento, com o meu preconceito, com a minha própria experiência, controlar com a perspectiva de comunidade que eu tenho, controlar com a melhor teologia que eu acho que eu descobri. Eu queria controlar. E um belo dia, Deus vem para mim e diz assim, então você acha que eu sou do tamanho da sua cabeça? Que você entende tudo que eu faço e deixo de fazer? Você acha que eu só me manifesto de um jeito que faz sentido para você? Por quê? Você se acha o padrão do mundo? Que todo mundo é igual a você? Que todo mundo pensa igual a você? Que todo mundo ouve a linguagem que você ouve? Que todo mundo reage do jeito que você reage? Que todo mundo sabe o que você sabe? Então você não considera a possibilidade que o mundo é tão diverso, que as pessoas são tão diversas, que cada ser humano é tão singular e irrepetível, que a experiência de um ser humano com o Espírito Santo de Deus pode ser completamente diferente da sua experiência com o Espírito Santo de Deus? E aí eu disse para Deus, sim, Senhor. Falou, então abra a mão do controle e deixa eu fazer. Aí eu digo assim, mas o Senhor faz algumas coisas que eu acho que não faz sentido. E sabe o que eu acho que ele disse para mim? Ande, meu filho, à luz da sua consciência e não da consciência de terceiros. Mas não julgue os outros. E não me julgue. E não me limite. E não me coloque bitolas. Essa percepção, para mim, foi humilhante. Humilhante. Me humilhou. Me humilhou perceber que Deus faz coisas que eu não entendo, que Deus deixa de fazer coisas que eu faria, que Deus faz coisas que eu não faria, mas que eu vejo fruto na vida das pessoas. E eu falo, mistério. Então você vai lá? Não, eu não vou porque para mim não faz sentido. Então aquilo lá não faz sentido. Não estou dizendo que não faz sentido, estou dizendo que para mim não faz. Então eu não vou. Eu não me envolvo. Eu não quero saber. Mas eu não julgo mais. Porque eu aprendi que um Deus que eu entendo, compreendo, cabe na minha cabeça, na minha racionalidade, não é Deus, é um ídolo. Se você entendeu, meu amigo, não é Deus, é um ídolo. Você pode ter percepções a respeito de Deus, revelações a respeito de Deus na Bíblia Sagrada, você pode ter a sua experiência com Deus, mas se Deus é do tamanho do que você entende, do que você pensa, do que você crê, do que você sabe, do que você experimenta, o seu Deus é muito pequeno, Ele é maior. Isso me humilhou. Mas também me trouxe serenidade. Porque durante muito tempo eu achava que eu tinha que ser igual aquele, igual aquela, que lá tem a unção, lá tem o poder, aqui tem isso, aqui tem aquilo outro, e eu ficava... E o presente que Deus quer me dar, que ainda não deu, e eu ficava desesperado. Cadê o tal do presente? Quando será? Quando não vem? E o dom é, o dom não é. Eu tenho... Não, eu sou assim, o que eu aprendi? Eu aprendi que eu posso ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus, sem precisar me violentar, sem precisar enterrar minha cabeça, sem precisar ser diferente do que eu sou assim, paciência. No começo do meu ministério, fui visitar uma igreja, cheguei mais cedo, eu e a Silvia, chegamos lá, ficamos no hall de entrada, umas 40 pessoas, aí o pastor anfitrião não tinha chegado, ele chegou depois, cumprimentou uma por uma, pelo nome, sabia quem estava hospitalizado, desempregado, quem tinha sofrido acidente, eu fiquei olhando aquilo, e eu falei comigo mesmo, eu falei, acho que eu não sou pastor não, pastor é esse cara. Eu já não cumprimento ninguém, eu dou um bom dia assim em geral, já passo reto. Eu acho que esse cara que é pastor.
Aí fui falar com o meu amigo pastor, falei, eu acho que eu não sou pastor. Pastor mesmo é aquele cara. Aí o meu amigo pastor disse assim, eu acho que tu não é mesmo não. Eu falei, agora? Fui fazer terapia. Fui fazer terapia. Vem a mulher e diz que eu não tenho unção. Vem o outro e diz que eu não sou pastor. Vem o outro e diz que eu não tenho Espírito Santo. Vou ficar louco. Até um belo dia que eu entendi que eu podia ser eu mesmo, e que Deus vai usar uma pessoa que nem eu, que nem você, que nem outro, e que você vai ver algumas coisas em mim, e você vai falar assim, nossa, o Ed é um cara esquisito. Eu falo, bem-vindo ao planeta dos esquisitos, meu, tu se acha legal. Tu não é esquisito, só eu. Para. Deus usa pessoas esquisitas, e Deus usa cada um do seu jeito. E Deus consegue falar com uma pessoa aqui na IBAB, consegue falar com outra pessoa lá na Assembleia de Deus, com outra pessoa na Presbiteriana, com outra pessoa lá na Carismática, na Renovada, na Avivada, Deus é... E graças a Deus que existe essa grande diversidade do corpo de Cristo. Então, ao mesmo tempo que me humilhou, me trouxe serenidade, mas também me trouxe humildade. De não querer impor a minha experiência sobre ninguém. E eu falar assim, olha, essa aqui é a minha experiência com Deus, essa aqui é a vida de comunidade que eu tenho, foi o máximo que eu consegui, ou o máximo que eu cheguei, foi onde deu. Se é bom para você, útil para você, se Deus abençoa a sua vida, glória a Deus, mas se não é, e você quer continuar o seu caminho com Deus, então siga. E aí o que eu percebo hoje, e me assusta demais, é que a nossa comunidade ela está crescendo. Nós tivemos 400 pessoas no encontro de novos membros da semana passada. 400 pessoas. De onde essas pessoas vêm? Elas não vêm todas de igreja batista. Elas vêm de tudo que é tipo de igreja. Por isso que eu falei, já não sei mais o que eu sou, é porque tem coisas que eu aprendo aqui, aprendo ali, aprendo acolá, tem coisas que eu ensino daqui, tem coisas que eu tenho que rever, à medida em que a gente vai convivendo no corpo de Cristo, e que nós vamos buscando o discernimento do Espírito de Deus, tentando servir a Jesus, glorificar a Deus, o nosso Pai, à luz da Escritura Sagrada, nós vamos sendo enriquecidos, vamos sendo abençoados, e vamos abençoando as pessoas. Claro que a gente tem alguns mínimos, a gente tem algumas coisas que são da nossa segurança, a gente precisa disso, a gente precisa de algumas estacas, a gente precisa de algumas coisas que demarquem uma área mínima para a gente conviver e viver numa comunidade, senão vira uma torre de Babel. Mas a gente tem que ter o coração aberto. Por quê? Por causa disso que a gente leu aqui agora na Bíblia Sagrada. O Espírito sopra onde quer. Você ouve a voz do Espírito. Você ouve o vento, você sabe que ele está ali. Mas você não sabe nem de onde ele veio, nem para onde ele vai. O que significa é que o Espírito Santo, ele é invisível, mas ele não é imperceptível. Ele é invisível, você não vê, como o vento, mas você percebe. E você não sabe de onde vem nem para onde vai. O que significa é que não é você quem controla, porque ele sopra onde quer. E o máximo que você pode dizer, ou mudo, o mínimo que você deve dizer é: isso daí, que parece o Espírito Santo, de acordo com o que eu leio na Bíblia, de acordo com o que eu conheço, experimentei, já vivi dentro do movimento pentecostal, e à luz dos critérios que eu tenho, que são os critérios do caráter de Cristo, isso daí não me parece ser do Espírito, mas eu não me atrevo a julgar. Eu só me reservo o direito de ter cautela, porque o reino de Deus é um reino de mistério. Isso é o mínimo que a gente pode fazer. Agora, o máximo que a gente pode fazer é dizer o seguinte: Senhor,
à luz da tua palavra, derrama o poder do teu Espírito sobre nós, constrói em nós o caráter de Cristo e nos dá uma experiência de amor debaixo desse mistério que é o Deus o Pai, o Deus o Filho e o Deus Espírito Santo. Isso é o melhor que a gente tem a fazer. Cair de joelhos e cantar o que nós cantamos. Eu me rendo. Eu sei, Deus, tu tens os teus sonhos. Eu me rendo. Eis-me aqui nesse lugar, outra vez, eu venho me derramar, dizer que te amo, dizer que de ti preciso. Eu estou aqui, ajoelhado, faz de mim o que o Senhor quiser. Eu não estou mais apegado aos meus preconceitos e conceitos. Eu quero experimentar o Espírito Santo de Deus na minha vida. Mas eu quero experimentar o Espírito Santo de Deus na minha vida para que Ele construa em mim o caráter de Jesus Cristo. E para que Ele construa em nós uma comunidade de amor. Como Ele vai fazer isso? Como Ele vai alcançar você? Que dons Ele vai te dar? Que manifestações? Que experiências? Está na mão dEle. Está na mão dEle. O que nós precisamos é ter essa humildade e a gente se colocar diante de Deus e falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu achei que eu entendia tudo a teu respeito, e eu sei que eu entendo é muito pouco e quase nada. Eu sei, Senhor, que eu tenho responsabilidade de andar à luz da tua palavra, mas sem o teu Espírito, nem mesmo entender a tua palavra eu vou entender. Então eu estou aqui. Estou aqui, eu me rendo e eu clamo que o teu Espírito venha sobre mim. Eu queria pedir que você fizesse isso hoje ou encorajar que você faça isso hoje. Aí no seu lugar, ou você está assistindo na sua casa. É simplesmente dizer: Senhor, eu me rendo. Eu abro mão do controle. E eu me rendo à obra do Teu Espírito na minha vida. Fala comigo. Mostra para mim coisas que eu ainda não conheço, que eu ainda não sei que existem. Mas se vem da Tua parte, se é presente do Senhor para mim, eu quero receber. Então me dá, Senhor, eu estou aberto, eu me rendo. E eu me entrego a Ti. Se você quiser ficar em pé, você fica. Se quiser ajoelhar, você ajoelha. Se quiser continuar sentado. Se você quiser cantar com a gente. Se você quiser fazer as suas orações. Mas pelo amor de Deus, não perca essa oportunidade de hoje à noite dizer: Espírito Santo de Deus, o Senhor que sopra onde o Senhor quer, sopra sobre mim hoje à noite. Eu quero te conhecer. Eu quero que a minha vida se explique pelo teu sopro. Então sopra sobre mim, Senhor. Sopra sobre mim, Senhor. Onde você estiver, faça a sua oração. Se você quiser orar cantando, é a oração que eu vou fazer agora. Eu sei, Deus, tu tens para mim os teus sonhos. E eu quero que os teus sonhos sejam também os meus. Essa é a minha oração. E eu encorajo você a fazer a mesma oração. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei